os atos constitutivos do título de crédito, na nossa teoria geral dos títulos de crédito. Ficou faltando, então, a gente falar a respeito desses atos constitutivos de dois atos, o endosso e o aval. No caso do endosso, ele se trata aqui da transferência do título de crédito. O endosso é quando um sujeito ele transfere para o outro um título de crédito. Nesse caso, nós vamos ter aqui dois sujeitos envolvidos no endosso, o endossante e o endossatário. O endossante, ele é quem transfere o título de crédito, é quem está transmitindo o título de crédito para alguém. E o endossatário, ele é um novo proprietário. Então, terminou em área, a gente traz aquela ideia de novo proprietário. Então, é quem está recebendo a propriedade desse título de crédito. E aí, no caso do endosso, nós vimos que o mesmo título ele pode ser endossado várias vezes. Ele pode ser endossado inúmeras vezes, podendo ser ele endossado tanto para o signatário do título de crédito, quanto para uma pessoa estranha ao título de crédito. E, no caso do endosso, nós vamos ter que ele pode ser dado em preto e também ele pode ser dado em branco. Então, ou em preto ou em branco. Se for em branco, ele não identifica aqui quem é o endossatário. Então, ele não identifica quem é o novo proprietário, não identifica o endossatário. Agora, se for em preto, ele identifica o endossatário. Mas qual é a diferença? Então, outra diferença que eles vão ter? A outra diferença que eles vão ter no que diz respeito aqui aonde eles podem ser dados. Se tratando do endosso em preto, ele pode ser dado tanto no verso quanto no anverso do título de crédito. Se tratando do endosso em branco, ele só pode ser dado no verso do título de crédito. E aí, no caso, é nulo aqui, sobre endosso, é nulo aqui o endosso parcial, porque você não pode transmitir metade do valor de um crédito que consta no título de crédito. E aí, nós vimos que no caso de um endosso condicional, ele não vai produzir efeitos, tá? A condição que você colocou não produz efeitos sobre o título de crédito. Se tratando agora do aval, nós vamos ter o seguinte: o aval é quando um terceiro ele garante o cumprimento de uma obrigação. Então é quando chega um terceiro e diz, ó, na data tal eu vou cumprir a obrigação se o fulano não cumprir. Então ele vai cumprir a obrigação. Na verdade ele vai estar garantindo, ele não tem esse se, ele vai garantir o cumprimento da obrigação se não for feito o pagamento na data que constar no título. Lembrando aqui que o aval ele vai se distinguir da fiança, justamente porque o aval ele não tem o benefício de ordem, então ele não vai ter esse benefício de ordem. Pode o portador entrar com a ação tanto contra o endossante, como ele pode entrar contra o avalista. Não precisa que o endossante não faça o pagamento, basta ele entrar contra o avalista. Se tratando da fiança, tem o benefício de ordem. No caso da fiança, se o devedor principal não fizer o pagamento, vai ser demandado aqui o fiador. Então, primeiro é demandado o devedor principal, depois o fiador. No caso, vai ter dois sujeitos envolvidos, no caso do aval, vai ter o avalista e o avalizado. O avalista é quem dá a garantia e o avalizado é quem se beneficia com essa garantia, é quem em favor é dada essa garantia. E aí nós vimos que o aval ele pode ser em preto ou em branco. O aval em preto, ele identifica quem é o avalizado, podendo ele ser dado tanto no verso quanto no anverso do título de crédito. No caso do aval em branco, ele só pode ser dado no anverso, o aval em branco só pode ser dado no anverso do título de crédito, e ele não identifica quem é o avalizado, mas ele é dado sempre em favor, presume-se que ele é dado sempre em favor de quem? Sempre em favor aqui do nosso amigo sacador. E aí, por último, o aval ele pode ser dado tanto parcialmente quanto totalmente, ou seja, ele pode cobrir tanto todo o valor do título quanto uma parte do valor do título. E aí, por último, sobre o aval, na verdade eu já comentei que ele vai se distinguir da fiança. Então, é só isso sobre o endosso e o aval. Então, concluímos aqui os nossos atos constitutivos do título de crédito.